Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo a alegria que enche o coração de estarmos aqui em comunhão, orando na comunidade, congregados ao redor de nossa mãe, celebrando hoje a festa de Santa Marta, discípula de Jesus. A experiência humanamente dolorosa da morte na vida de Marta e de sua irmã Maria nos chama a aprender a confiança que devemos depositar em Deus, o vencedor da morte, como explicita-nos nos sermões de Santo Odilão de Cluny, um abade. Ele comenta: a ressurreição dos mortos é, para os cristãos, indubitável motivo de confiança. Foi a verdade que o prometeu, e a verdade não pode mentir. A ressurreição dos corpos é uma promessa sincera, pois a verdade não poderia deixar de cumprir aquilo que prometera. Com o intuito de nos garantir que a ressurreição realmente acontecerá, o próprio Senhor dignou-se demonstrá-la em seu corpo. Cristo ressuscitou para que não se duvide que os cristãos haverão de ressuscitar, pois o que já se realizou com a cabeça haverá também de se realizar com o corpo. Cristo realiza isto no mundo por meio de sua misericórdia, exortando os homens a viverem fazendo o bem. Concede-lhes uma fé reta e consciente e infunde-lhes a caridade a fim de praticarem as boas obras. No último dia, ele haverá de ressuscitá-los com o corpo para lhes conceder a bem-aventurança eterna. Ressuscitados na alma, irmãos e irmãs, vivamos conforme a justiça, para que possamos também ressuscitar com o corpo para a alegria eterna. Experimentemos o gosto da primeira ressurreição que Cristo nos dá e, ressuscitando também no corpo, mereçamos reinar eternamente com o nosso Salvador, quando a morte for destruída pela vitória e aos fiéis ter concedida a verdadeira vida e a verdadeira alegria. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu-lhe: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amados e amadas de Deus, a morte é sempre muito dolorosa. Sobretudo dolorosa para nós que a experimentamos e continuamos o caminho da nossa vida, a saudade, as lembranças, a falta. E sobretudo o desafio enorme da fé de muitas vezes não vermos com clareza o caminho e não compreendermos de fato que a nossa morte não é definitiva, porque Ele, Cristo, morreu e ressuscitou. Os judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão Lázaro que tinha morrido. Marta, ao saber que o Senhor tinha chegado, foi ao encontro dele para exatamente compartilhar a sua dor, a sua tristeza e o seu sofrimento. Então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Este é o caminho primeiro. Marta é exemplar para nós como discípula de Jesus, por saber que Ele é a fonte da vida. Nele encontra-se a vida que é plena. Jesus disse a ela: Teu irmão ressuscitará. E ela diz a ele: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E Jesus então mostra a ela o que nós somos chamados a compreender e a viver profundamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Esta é a palavra do Senhor. A pergunta é a Marta, a mim, a você, a cada um de nós: crês isto? E só há uma resposta a ser dada:
por todos nós. A resposta de Marta, por isso ela é discípula exemplar. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nos sermões de Santo Agostinho encontramos indicações preciosas para crescer nesta confiança em Deus quando ele diz: as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos advertem que em meio à multiplicidade das ocupações deste mundo devemos aspirar a um único fim. Aspiramos porque estamos a caminho e não em morada permanente, ainda em viagem, não na pátria definitiva, ainda no tempo do desejo e não na posse plena. Mas devemos aspirar sem preguiça e sem desânimo, a fim de podermos um dia chegar ao fim. Marta e Maria eram irmãs, não apenas irmãs de sangue, mas também pelos sentimentos religiosos. Ambas estavam unidas ao Senhor, ambas em perfeita harmonia serviam ao Senhor corporalmente presente. Marta o recebeu como costumam ser recebidos os peregrinos. No entanto, era a serva que recebia o seu Senhor, uma doente que acolhia o Salvador, uma criatura que hospedava o Criador. Recebeu o Senhor para lhe dar o alimento corporal, ela que precisava de alimento espiritual. O nosso alimento espiritual é a certeza de que a morte será vencida pela vida, pela força do amor dele, Cristo, que morre e ressuscita. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta compreensão para caminharmos nesta luz e nesta certeza bonita que nos consola e nos alegra de vivermos a vida para sempre no amor de nosso Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira